Saudações! Continuamos com o assunto da importância de termos um tipo de visão que nos seja um auxílio neste tempo de flagelo às nossas vidas, nossas famílias e às nossas coletividades sociais. Há três aspectos da nossa existência que estão constantemente expostos aos ritmos e eventos que ocorrem na vida. Estes são nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Estas três facetas da nossa existência estão interligadas e interdependentes entre si. Dou a seguir uma explicação bastante resumida sobre cada uma destas áreas. É no corpo pelo qual se dá a manifestação física da nossa vida. Nós andamos, corremos, lidamos com objetos, manifestamos as nossas reações estando no nosso corpo. A vida biológica manifesta-se nesta área, que é o corpo. Depois temos a nossa alma. A alma é a área psicológica. Esta é também a nossa área emocional. No nível da alma, damos expressão à qualidade de vida que aspiramos ou por uma certa qualidade de vida. É no nível da alma que tomamos as decisões do dia a dia e também as decisões de mais alcance no tempo. O lado do espírito humano, esta é a nossa parte espiritual. Como já tivemos a ocasião de ver, foi Deus que formou o espírito humano. Como já lemos noutros vídeos, em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, por exemplo. Vejamos agora o que dizem os seguintes textos bíblicos acerca do espírito. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 18, 14 diz: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? Pelo que podemos observar, o estado do espírito humano tem influência sobre a saúde do corpo e o seu estado emocional. E não só. O espírito renovado com um sentido de visão e vitalidade faz com que a pessoa tenha mais clareza de vida, na vida natural e nos assuntos espirituais também. Acima de tudo, o espírito humano renovado pelos conselhos da palavra de Deus e em comunhão com o Espírito Santo está em melhor estado para elevar o sentido da existência e do propósito da pessoa. Por isso é de grande valor o espírito humano não ficar abatido pelos acontecimentos que têm atribulado tanto o mundo nestes últimos meses. Dentro desta plataforma de pensamento, já consideramos parcialmente o que estará Deus a dizer nestes últimos dias. Com estes pensamentos em mente, hoje vamos considerar especificamente a plataforma da Palavra de Deus no âmbito do discernimento que fazemos na vida. Iremos ver a importância das nossas palavras neste tempo e qual a inspiração, ou seja, a fonte daquilo que nós expressamos por meio de palavras. Vamos considerar o que diz a Bíblia sobre ser o fundamento do entendimento que nós fazemos deste tempo que nós estamos a atravessar. Eu gostaria de começar com a leitura do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. E diz assim o profeta: há lei e há testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Este texto mostra-nos a importância que Deus dá à sua palavra. Os termos lei e testemunho são referências à palavra de Deus, seja em forma de doutrina ou na forma profética, ou aquilo que serve para atestar e afirmar o que Deus é ou aquilo que é de Deus. O contexto deste versículo mostra que as pessoas poderiam recorrer a outras fontes, e aliás, tinham-no já feito. Porém, enquanto o seu fundamento de vida e discurso não fosse o que diz a palavra de Deus, eles nunca veriam a alva, ou seja, eles não veriam o amanhecer que desejavam. Para melhor entender o significado da mensagem deste versículo 20, vejamos o que nos diz o contexto imediato.
Em Isaías capítulo 8, versículo 19, Deus faz uma pergunta através do profeta ao povo. Vejamos o que diz este versículo, Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que eles chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Por outras palavras, Deus pergunta, quando alguém disser para consultar os adivinhos, ou pessoas que consultam os espíritos, será que isso faz sentido? Não deverá o povo que já conhece Deus, recorrer sempre ao seu Deus? Deus pergunta ainda se a favor dos vivos devem ser consultados os mortos. Há aqui uma palavra tanto serena como de aviso. As pessoas na sua aflição ou agitação de alma e espírito, por vezes nem olham ao que estão a fazer, ao consultar os meios onde Deus diz não haver luz. Por isso é que Deus diz em Isaías capítulo 8, versículo 20, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não verão a alva. Se não forem ao que Deus já tem dito na sua palavra e mediante os seus testemunhos, essas pessoas nunca verão a luz que procuram, não terão a luz para as suas vidas. A ênfase sobre o ato de falar é muito firme. É pelo falar que damos expressão ao nosso sentimento e à nossa visão de vida. Muitas vezes na Bíblia o aspecto de falar é como fazer a confissão de fé. Confissão é a declaração que fazemos, que em relação aos assuntos espirituais é a manifestação da nossa ligação a Deus e à sua palavra. Deus leva muito a sério aquilo que nós dizemos. O que nós dissermos acerca da vida no presente ou em relação ao futuro deve nascer dos princípios de vida eterna e espiritual que Deus já estabeleceu. Lembremos-nos que foi Deus que nos deu o ser, foi Deus que pôs em nós o fogo da vida, foi Deus que formou o Espírito dentro de nós. Por isso é que Deus faz estas perguntas e faz estes comentários através do profeta em Isaías capítulo 8. Comparando ainda com Isaías capítulo 8, versículo 21, que Deus diz qual seria o resultado de consultarem os adivinhos e os médiuns. Os adivinhos, neste contexto, são as pessoas que buscam informação ou sabedoria no espiritual, mas não nas palavras e testemunhos de Deus. Este espiritual não é onde está o Espírito Santo, mas é o outro campo. Vejamos ainda o que diz Isaías 8, 21. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus, olhando para cima? Deus diz que as pessoas que consultam os médiuns e os espíritos dos mortos passariam pela terra oprimidos e famintos. O sofrimento dessas pessoas chegaria ao ponto em que, estando com ira e com fome, que amaldiçoariam ao seu rei, ou seja, amaldiçoariam ao seu governo e também amaldiçoariam a Deus, olhando para cima. Isso é o resultado de ir a uma outra fonte que não é a fonte de Deus, ir a outra fonte que não é a palavra de Deus. Há pessoas que vivem em aflição e uma aflição que continua e sentem-se oprimidos porque consultaram espíritos dos mortos ou médiuns e não foram à palavra de Deus. E o que está escrito é que a luz vem através da palavra de Deus, por confessarmos a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas circunstâncias. Lemos ainda em Isaías capítulo 8, 22, que Deus continua a dizer através do profeta que se eles não se voltassem para a palavra, que haveria angústia, escuridão e que se sentiriam enfraquecidos e com ânsias. Eles seriam arrastados para a escuridão. Vamos ler Isaías 8, 22. E olhando para a terra, portanto, isto é em referência aos que não consultam a Deus, mas consultam os adivinhos. Sobre esta situação e essas pessoas, Deus diz que, olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão.
O efeito de seguir outras fontes espirituais sem ser o que Deus tem dito é aflição de espírito. A mensagem deste texto é que se quisessem o amanhecer que dissipasse a sua escuridão, eles teriam que mudar o seu discurso e mudar a sua fonte de vida. Eles deviam ir à palavra de Deus, falar segundo o que Deus diz, segundo a evidência que Deus nos tem dado, que são os seus testemunhos. Eles teriam que estar na palavra de Deus e não esquecer o que Deus já tinha feito entre eles. É no que Deus diz que encontramos a fonte da vida. É no que Deus diz que a nossa visão espiritual encontra o sustento que nós necessitamos para o presente e para o futuro. Eu compreendo que, em alguns casos, há pessoas que já têm sentido bastante ansiedade e preocupação, precisamente pelas circunstâncias que estamos a viver em todo o mundo. Mas não deixe a ansiedade levá-lo a procurar fontes estranhas, mas vá diretamente a Deus, vá ter com a palavra de Deus, medite nela, procure de Deus sobre o seu próprio destino. Este é o princípio da palavra de Deus. Para Deus, a sua palavra é muito importante. E ao meditarmos na palavra de Deus, e incluindo nisto o processo de entender o que Deus está a dizer nestes últimos dias, nós encontraremos o alimento, encontraremos o amanhecer para a nossa vida, encontraremos as soluções. Há ocasiões em que Deus fala pela profecia, mas o que Deus diz que sempre devemos fazer é ir à sua palavra, dar atenção às Escrituras. O Senhor Jesus, na parábola que contou sobre o rico e Lázaro do Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, ele enfatizou a importância da lei dada por Moisés e aquilo que os profetas disseram. Na lei de Moisés estavam os conselhos e as instruções de Deus. Nos escritos proféticos estavam as palavras de encorajamento e de visão de vida. Estavam as palavras referentes também a acontecimentos futuros. Nesta parábola, o rico que morreu e estava em sofrimento pediu que Lázaro voltasse à vida para avisar aos seus irmãos sobre aquele lugar de sofrimento. A resposta foi que deveriam ouvir Moisés e os profetas e que se não o fizessem, que também eles não ouviriam quem voltasse dos mortos para lhes falar. O ponto importante que Jesus enfatizou nesta parábola é que as pessoas não devem pôr de parte as Escrituras. Aliás, a palavra de Deus deve ser central. Não é bom ir à procura do sensacional ou à procura de alguma outra fonte, porque talvez, quem sabe, até dos mortos possam esclarecer-nos. O resultado disso é aflição de espírito, é tristeza, é fome, é opressão. E Deus tem outro plano para a nossa vida. Foi Deus que nos criou e Deus sabe o que nós precisamos. A palavra de Deus é a luz para nós e é a luz que está sempre presente para iluminar o nosso caminho, até para iluminar a nossa vida a nós próprios. Quero terminar esta reflexão lendo uma passagem que creio que irá ajudar muitos. Deus diz-nos através do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Ele diz as seguintes palavras: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Notemos o que Deus diz. Deus diz que habita com aquele que está abatido de espírito. Se porventura esta é a sua situação, abatimento de espírito, a promessa de Deus no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, é que Deus está consigo, porque Ele habita com a pessoa que tem o seu espírito abatido. O que é que Deus quer fazer com a pessoa que está abatida no seu espírito? Deus quer vivificar o espírito dos abatidos. Significa dar vida. Portanto, o que Deus quer dar é aquela vitalidade de vida a nível do espírito para a pessoa que tem falta dessa vitalidade.
Diz-nos ainda este versículo que Deus está presente para dar vida aos que estão quebrantados no seu coração. Deus quer dar um novo ânimo à alma e uma renovação espiritual. A palavra de Deus continua a ser para nós a fonte de inspiração de vida e também para a nossa visão. A palavra de Deus, o Deus que nos criou, é fonte para a nossa visão de vida e o nosso ânimo para nós continuarmos com um sentido de esperança viva. Se tendo escutado estas palavras, está a compreender que é tempo de dar ouvidos a Deus, então eu quero ajudá-lo a fazer uma simples oração, uma oração de entrega da vida a Deus. São palavras simples, mas queira dizer junto comigo, diga: meu Deus, eu me arrependo por ter andado por caminhos que não são os teus. Eu venho perante ti no nome de Jesus, que deu a sua vida por mim na cruz. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e declaro que Jesus, o Filho de Deus, é o meu Salvador. Se fez esta simples oração, creia que Deus o ouviu e que já o tem recebido. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se quiser saber mais e se ainda não viu os meus vídeos anteriores, poderá ir ao meu canal no YouTube com o nome Manny Bessa e lá encontrará mais vídeos que certamente irão ajudá-lo em assuntos da sua fé e espiritualidade. Esteja atento aos próximos vídeos, onde vou comentar mais sobre os princípios seguros para a realização de vida em Jesus. Que as amplas bênçãos de Deus estejam sobre si.